Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui, ó, para falar para vocês. Hoje é dia de Bahia, viu? Nosso Bahia enfrenta, ó, a equipe do São Paulo. Essa é a rodada 32 do Brasileirão e nós vamos falar aqui o momento dos times e vamos dar uma possível escalação para cada um dos times, é claro. Mas antes, aquele nosso jabazinho básico, ó. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite, dê-se R$1 de moral, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer. Se você já é inscrito, ó, aquele nosso muito obrigado e lembre-se do dedinho, sente logo o dedo no like aí, sente o dedo no like para ajudar a gente, beleza? Então, partiu para a gente falar desse jogo, Bahia e São Paulo, rodada 32. Vamos lá, para a gente falar desse jogo, né, a gente precisa voltar, infelizmente, para aquela derrota contra a equipe do Vasco da Gama. Naquele jogo do Vasco da Gama, a gente dizia, olha, o Bahia vencendo, a gente faz o grande empate aí de 6 pontos contra o São Paulo. Por que a gente disse isso? Vamos dar logo uma olhada aqui na tabela para a gente ver, ó. Se o Bahia vencesse aqui, o Bahia estaria com 49 e estando com 49, a gente ficaria apenas a 2 pontos. Esse seria o jogo de 6 pontos, o jogo no qual o Bahia poderia assumir a 6ª posição do Brasileirão. O fato agora, né, é que esse jogo aqui, ele é o duelo do 6º contra o 7º. Importante desse jogo aqui, se o Bahia vencer, o Bahia encosta no tricolor paulista, né? Duelo de tricolores, jogo não vai ser fácil, mas o Bahia joga em casa. O Bahia tem aí um bom retrospecto, né? Então, confronto do 6º contra o 7º. E, claro, quando a gente fala de confronto, é sempre importante a gente vê o que é que o pessoal do GE, né, a galera do GE que sempre fala sobre as partidas, o que é que eles dizem. Vamos começar vendo aqui o que é que o GE fala para essa partida. Vamos lá. Então, na terça-feira, a bola rola às 9h30 da. Este jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duelo de duas equipes que brigam por uma vaga na Libertadores de 2025. Duelo de duas equipes que estão lutando contra a oscilação dentro do Campeonato Brasileiro, né? O Bahia vem de uma derrota para o Vasco na última rodada e essa derrota deixou a equipe um pouco mais distante do G6 do Campeonato Brasileiro. Agora está a 5 pontos justamente do São Paulo dentro da competição. Um jogo que deixou o Rogério Ceni muito insatisfeito. Durante a coletiva ele falou sobre mudanças que podem acontecer na equipe para esse jogo do São Paulo. O que se sabe é, por exemplo, que o Bahia não terá o Tassiano, que vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Então já é um ponto para o Rogério mudar, mas também tem as questões táticas, né, da equipe, né? O Bahia oscilou muito nos últimos jogos, um time que tinha uma entrega de meio campo muito boa nessa reta final do Campeonato Brasileiro, vem deixando a desejar nesse sentido, e um meio campo que não vem funcionando tão bem acaba impactando em todo o desempenho da equipe. Então, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, o Rogério precisa ter essa atenção especial com esse setor e principalmente também com o ataque do Bahia, né? O Bahia produz, mas perde também muitos gols. Então, é essa atenção. Do lado do São Paulo, a equipe vem de um empate contra o Criciúma na última rodada, um empate que foi conquistado na base de muito suor. O São Paulo teve muitas dificuldades no jogo fora de casa, né? Saiu atrás do placar, mas, sobretudo, deixou de produzir durante um período do jogo e isso deixou o torcedor um pouco mais preocupado, né? E para um time que está de olho numa vaga na Libertadores, que é o grande objetivo do tricolor nessa temporada, né? Precisa encontrar ali um ponto de equilíbrio, pelo menos engatar uma sequência de vitórias para se manter ali colado no pelotão da frente, até as definições, por exemplo, das duas Copas que a gente tem aí pela frente, né, das equipes que podem garantir acesso direto à Libertadores e gerar outras vagas
para a competição dentro do Campeonato Brasileiro. É o grande desafio do Zubeldia. É um jogo que tem tudo para ser equilibrado, mas eu acho que o São Paulo vence fora de casa, consegue uma vitória magra, difícil, 1-0. Tá aí, né? A Jordana fala, né, que ela acredita que o São Paulo vai conseguir uma vitória magra por 1-0. E aí, aproveitando esse gancho, né, os palpiteiros do GE, eles não concordam muito com a Jordana, não, tá? Tá aqui os resultados, ó, 6 votos a favor do Bahia, 2 votos a favor do empate e 0 votos a favor do São Paulo. Torcer, né? Não sei, vamos ver. Torcer para que a galera não tenha zicado, né? Torcer para que realmente o nosso Bahia vença, beleza? Então, vamos começar a falar dos times. Primeiro vamos falar do São Paulo. Como a Jordana falou aí, né? O time do São Paulo, ele veio de um empate, né? Então, time empatou. Deixa eu jogar na tela aqui os últimos resultados do São Paulo. Beleza? Tá aqui para vocês, ó, os últimos resultados do São Paulo. Então, o São Paulo empatou, ela disse jogo difícil ali, o São Paulo buscou, né? Mas ele já tinha vindo de um triunfo em casa, em cima do Vasco, e uma derrota fora de casa contra o Cuiabá. O fato é o seguinte, o time do São Paulo ele não tem um retrospecto muito bom jogando fora do seu mando de campo, tá? Então, o time do São Paulo tem essa dificuldade e, né, como nós falamos aí, ele teve o grande problema, né, a situação que o jogador, o Wellington, acabou não viajando, sentiu dores na coxa, né? Sentiu dores na coxa aí no último treino e acabou não vindo a Salvador, ou seja, o Zubeldia ganhou uma baixa de última hora na lateral esquerda. Claro, ele ganhou uma baixa na lateral esquerda, mas ele tem a volta do volante Bobadilha, né? Bobadilha que se recuperou de dores, não jogou, não enfrentou o Criciúma justamente para se recuperar melhor para essa partida aí contra o Bahia, né? O fato é o seguinte, a gente também falou, né? O Zubeldia teve uma semana inteira para treinar, para testar jogador e aí chegar na que seria dele a melhor escalação. Então, qual seria uma escalação aí para o time do São Paulo? Bom, eu vou nessa daqui, tá? Escalação do São Paulo, goleiro Rafael, a zaga com Arboleda e Alan Franco, né? E aí o Igor Vinícius e o Lisieiro nas laterais. Aqui pode ser o Lamal, né? O gringo. Então, meio campo a gente teria na volância Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Eric. Aqui na meiuca, no ataque, e aí que é o perigo, né? Você tem o Lucas, o Luciano servindo a bola para o Caleri. Então, é um ataque forte, né? Time que tem dificuldade jogando fora de casa, difícil, né? Normalmente não vence, mas a gente vê aqui, ó, que ele tem um ataque bem perigoso, certo? E aí, se você não concorda, se você acha que o São Paulo vem com outro time, você chega aí, bota aqui. Mas eu acredito que essa aqui seja a escalação do São Paulo. Quando é que a gente vai saber disso? Só terça-feira, às 8h30, quando o Tricolor Paulista liberar a escalação, beleza? Nós falamos do São Paulo, né? Agora vamos falar do Bahia. Falar do Bahia parece ser fácil, mas não é não. Falar do Bahia é difícil porque, né? Falar do Bahia é difícil porque, como a Jordana falou e nós já sabemos bem, o nosso Bahia tem oscilado muito. O segundo turno do Bahia foi terrível, né?
Então, Bahia conseguiu ali 31 pontos no primeiro turno. Nós estamos aí a 7 partidas do final do segundo turno e nós conseguimos mais 15. Ou seja, o rendimento do Bahia nesse segundo turno foi um rendimento muito ruim. O time vem jogando abaixo, né? Jogadores que tiveram um bom desempenho no primeiro turno desandaram. Aí a gente fala um pouco. Aí tem o Cauli, tem o Jean Lucas, né? O ataque nosso tem produzido pouco. O Jean Lucas praticamente desapareceu, né? E isso tem ajudado negativamente o nosso time. O fato o Rogério Ceni, ele chegou na coletiva depois da derrota contra o Vasco. Ele não gostou, ele falou que não gostou da postura do time, né? Falou que iria entrar com o Biel. Infelizmente, vocês já viram aí no vídeo de ontem, né, que o Bahia não vai contar com o Biel. Então, ele não pode contar com o Biel. Mas, mesmo assim, o Rogério Ceni disse que ia mudar a escalação. Ele ia mudar o time, né? Então, é isso que a gente espera. A gente espera que o Rogério Ceni realmente dê uma chacoalhada, dê uma mexida no time. Só que aí tem um detalhe, né? A gente fala, ele vai mexer o time, mas será que o Rogério Ceni ele vai mexer muito nesse time, né? Essa é a grande dúvida. E aí, primeiro, vamos dar uma olhadinha nos jogos aqui, né? Bahia joga com São Paulo, nós perdemos para o Vasco da Gama jogando fora, nós empatamos aqui com o Cruzeiro 2 partidas fora. O último jogo em casa, um mês atrás, nós acabamos perdendo para o Flamengo por 2-0, né? Um jogo que o Bahia não conseguiu jogar bem. Em compensação, vencemos em casa por 1-0, vencemos o Criciúma por 1-0, vencemos o Atlético Mineiro por 3-0, né? Acabamos perdendo na Copa do Brasil do Flamengo em casa, empatamos com o Botafogo em casa. Então, a última sequência aí nós temos vitórias, triunfos, nós temos derrotas fora de casa. Mas a sequência aqui, os 5 jogos anteriores do Bahia não são bons. Estamos falando de 5 jogos, são 3 derrotas, 1 triunfo e 1 empate. Ou seja, aproveitamento ruim. Tudo isso começando com aquela equipe que no início do campeonato tinha dado resultado, né? Agora a gente acredita que o Rogério Ceni vai fazer modificações. A pergunta agora seria: quais as modificações que o Rogério Ceni vai fazer? Primeiro, ele tem uma obrigação em mudar. O Tassiano levou o 3º cartão e não pode jogar, né? E aí, além disso, a gente viu o Lúcio entrou razoavelmente bem, ele dá uma movimentação. O Acevedo fez, enquanto jogou, fez uma partidaça, né? E esse é o fato. Agora a dúvida: qual seria a escalação? Bom, eu fiz uma escalação aqui, né? Não acredito que o Rogério Ceni acredito que ele vai mudar, mas não acredito que o Rogério Ceni seja muito ousado nas modificações. O que é que eu quero dizer com isso? Bom, se ele mudar demais, né, ele provavelmente não vai ter mais o que fazer, né? Então, se ele viesse com o time, por exemplo, nós estamos falando aqui, a minha configuração aqui seria um 4-4-2, tá? No 4-4-2, se o Rogério Ceni viesse com um 4-3-3, que é o que ele normalmente evolui o nosso time, para um time de transição, se ele vem para um 4-3-3, ele precisa mudar e ele acaba perdendo essa configuração, tá? Qual é a nossa escalação aqui? A zaga, o gol, Marcos Felipe, né, não tem muito o que pensar. Na zaga, Canives e Gabriel Xavier. Lateral direita, Santiago Arias, sem problema, sem dúvida. Luciano Juba na esquerda. Luciano Juba aqui, né, seria o melhor, a não ser que o Rogério Ceni resolva implementar aqui o Iago. Não creio, tá? E aí, para mim, a grande modificação seria aqui no meio, né? Ele já não tem o Tassiano, então, no jogo contra o Cruzeiro, né, que ele colocou o Biel aqui e baixou o Tassiano. Como ele não tem o Tassiano, a minha ideia é que ele coloque o
o Acevedo no lugar do Jean Lucas. Então, com isso, nós teríamos aqui, ó, o Caio Alexandre e o Acevedo, os dois jogando para fazer essa contenção, aí marcar aqui nas laterais e segurar o meio campo, né? Segurar o ímpeto do São Paulo. Aí, para criação, a gente teria o Cauli, o Everton Ribeiro e lá na frente, ó, o Lúcio e o Everaldo. Eventualmente, esses três aqui, ó, a depender da configuração, 4-2-3-1, né? 2 volantes, Cauli no meio, Everton de um lado, Lúcio do outro, tentando servir para o Everaldo. Essa seria uma configuração. E, claro, com essa configuração aqui, né, nós teríamos a seguinte... Não ficou bom, não. Com essa configuração aqui, a gente ainda tem no banco, ó, nós temos o Ratão, nós temos o Ademir. Então, nós temos algumas opções ainda para poder dar uma melhorada. Infelizmente, aqui com essas opções, a gente não tem muito no meio, né? Bahia tem pouco banco, mas aí eu tenho um Ratão e o Ademir que poderia dar uma acelerada aqui, ó. Eu poderia trocar aqui, né? Poderia colocar um Ratão, ia deixar só o Everton Ribeiro aqui na criação, recuar o Lúcio, né? Então deixar os dois aqui e depois eu colocar o Ademir do lado direito. Então eu consigo mexer aqui nessa parte ofensiva, que para mim é o ponto, né? O Rogério Ceni tem um time pequeno, né? Ele não conseguiu preparar os jogadores da base, teoricamente, né? A ideia é que parece que os jogadores da base não são tão bons, né? Segundo o Rogério Ceni, porque ele quase não leva, ele leva mais zagueiros do que jogador da base, né? Meio e ataque. Então, nós temos poucas opções aqui, ó, para essas 5 vagas aqui, tá? Então, esse é o time que eu acredito. Se você pensar diferente, bota aí, tá bom? Pra gente finalizar, tô colocando na tela aí para vocês a equipe de arbitragem, né? A arbitragem para esse jogo de Bahia e São Paulo pela rodada 32, tá? Rodada 32, jogo às 21h30, beleza? É isso aí, né? Agora a gente tem que torcer pro nosso Bahia. Jogo às 21h30, se você quiser uma transmissão bacana, Estádio Esquadrão, a gente vai transmitir o nosso jogo. Valeu? A gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá.